Bom dia a todos, sou o Vitor, sou Head da área de Customer and Digital Experiences da Stefanini. Para mim está sendo um prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente poder compartilhar esse conteúdo, trocar uma ideia um pouquinho sobre o que é o UX e como que ele vai dar estratégia até as entregas ágeis e sua importância. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui. O chat está aberto para vocês também irem mandando mensagem em real time, se quiserem, não precisem esperar eu terminar, né, para a gente conseguir trocar essa ideia. Eu acho, na verdade, eu acredito muito na construção colaborativa do conhecimento e essa interação para mim é super importante, né? Então, é um prazer, eu vou falar novamente, meu nome é Vitor, eu sou o Head da área de Digital Strategy and Customer Experience da Stefanini. É um prazer para mim estar aqui batendo papo com vocês, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento de UX com vocês, né? Que é legal para a gente sempre ter uma visão e conseguir trocar ideia e visão sobre esse processo que cada vez mais vira um hype aí no nosso dia a dia, porque realmente a gente está passando por um momento único e que permite que o UX se torne um dos principais caminhos para a gente conseguir construir soluções e estratégias assertivas de negócio, né? Então, vamos começar um pouquinho a falar sobre isso. O que é de fato, a primeira pergunta que a gente coloca é o que é de fato o User Experience, né? Eu gosto sempre de trazer um pouquinho dos primórdios do que é o UX, né? E de onde que esse termo foi criado e o porquê que esse termo foi criado, né? Quem criou esse termo foi Donald Norman, né? Que depois foi o fundador do Nielsen Norman Group, e ele inventou esse termo porque ele entendia que o que ele fazia enquanto arquiteto de experiência do usuário, o arquiteto de usuário, basicamente, dentro da Apple, onde ele trabalhava, ele entendia que ele fazia muito mais do que interface de usuário e usabilidade, que é o que ele trabalhava. Ele entendia que ele podia cobrir todos os aspectos da experiência de que um usuário, que uma persona tinha com um sistema, passando por design industrial, gráfico, interface, interação física e manual. Ele queria, de fato, levar o que é a experiência do usuário para um termo muito mais abrangente do que só usabilidade e interface do usuário. Então, foi assim que, em 1990, Donald Norman cravou o que seria UX, até para atingir um pouco dos objetivos que ele tinha enquanto profissional na época, né? E o que é, de fato, o UX, né? O que é User Experience? Basicamente, o UX, ele engloba todos os aspectos da relação de um usuário com qualquer marca, seus produtos e serviços, ao longo da jornada de relacionamento do usuário, né? Esse é o termo que a própria Nielsen Norman Group traz para o mercado. E eu tento trazer um pouquinho mais simples, até remetendo a esse momento da Sandy Júnior, mas aqui na versão mais papai e mamãe, que é de fato que o UX trata da relação de uma marca com uma pessoa e se esta vai ser entre tapas e beijos, ou ódio ou desejo. É assim como eu trago o que é o UX. O UX é o que faz os relacionamentos de um produto, serviço e uma marca com o usuário ser bom ou ruim, né? Ser de tapas ou de beijos, de ódio ou de desejo, de conseguir construir relações muito próximas de fato, tornar os usuários um advogado da marca. Então, isso é um pouco do que é o UX para mim. É simples assim, de fato, é construir boas experiências, ou mais do que construir boas experiências, evitar que a gente construa más experiências, porque a gente tem e se depara muito comumente com más experiências no mercado. Nem sempre você consegue construir a melhor experiência do mundo, mas só evitar de você construir más experiências já é um grande ganho para o negócio e um grande ganho para relacionamento com seus consumidores. Eu gosto sempre de dizer também que o UX é diferente de Customer Experience. E o UX, basicamente, ele se remete a uma interação do usuário com um touchpoint por meio de uma marca. Customer Experience é um termo muito mais abrangente. Ele se refere a qualquer tipo de relacionamento que um usuário vai ter com uma marca por meio de todos os touchpoints. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, você utiliza um aplicativo de um banco, e esse aplicativo é excelente, você tem uma experiência de uso daquele aplicativo muito boa, você consegue fazer suas transações por ele, você consegue pagar suas contas, você consegue solicitar um empréstimo, fazer qualquer tipo de gestão financeira da sua vida. De fato, o aplicativo ele consegue, dentro do mundo dele, fazer você se sentir muito satisfeito com aquela relação com a empresa. Entretanto, posto porém, você tem relações em outros touchpoints com aquela empresa. Num chat, por exemplo, num call center, você pode ter numa agência bancária, com qualquer outro intermediário do processo financeiro, e que essas relações com produtos e serviços podem não ser tão boas, e acabam impactando a experiência do consumidor como um todo,
negativando ela e transformando o que o aplicativo trazia de bom para algo que não era tão sadio para a empresa ou tão sadio para o relacionamento mais amplo entre a marca e a pessoa. Então, o Customer Experience, ele trata dessa forma mais abrangente, de fato, de falar um pouquinho do que é a relação entre marcas e pessoas. Então, enquanto o UX trata de design de interação, estratégia de conteúdo, de pesquisa com o usuário, de visual design, de usabilidade e de arquitetura da informação, o Customer Experience, ele trata de muito mais coisas. Ele trata, de fato, de desenvolvimento de produtos, de campanhas de mídia de performance e relacionamento com o usuário, de todo o processo de venda, das lojas, de qualquer tipo de touchpoint que você tenha físico ou virtual, que seja de vendas, de todo o processo de atendimento desse usuário e por aí vai. Então, quando a gente olha para essa relação de User Experience e Customer Experience, fica claro que UX é, de fato, a experiência que o usuário tem interagindo com uma marca em um touchpoint. Então, esse é o estágio 1 do UX. Né? Quando você usa o aplicativo do Uber, me perdoem aí pela imagem mais antiga, mas é o que eu tinha em mãos, é, de fato, quando você vai solicitar um carro ali, utilizar o aplicativo para fazer o pagamento, para mandar uma mensagem, é o relacionamento que você vai ter no aplicativo, na utilização da solução digital. O Customer Experience, ele vai muito mais abrangente do que isso, né? Ele vai lidar não só com a utilização do aplicativo, mas também se a sua viagem foi tranquila, se o motorista era era uma pessoa bacana, se o som estava tocando uma música que você curtia, se tinha bala, se tinha água, se tinha cerveja, se tinha TV, se não tinha, se o motorista parou para você perto do lugar que você precisava, ou se ele precisou parar mais longe, se ele abriu a porta para você ou não abriu, se ele foi uma pessoa simpática ou não foi. Todos esses aspectos de interação do usuário com uma marca impactam, de fato, o que é Customer Experience. E quando a gente olha para o estágio 2 do User Experience, é quando a gente utiliza os métodos e as ferramentas de UX para a gente conseguir validar hipóteses de relacionamento entre usuário e marca. E eu gosto muito de também trazer o porquê que o UX está se tornando tão hypado hoje no mercado, né? Por que está se tornando tão importante? E por que ele está na moda hoje? Basicamente porque a gente vive a economia da experiência, né? A Starbucks é um case muito famoso disso, de a gente transformar o que é mercadoria em facilidade, o que é facilidade em serviço e o que é de fato serviço numa experiência muito mais abrangente, né? É de fato a economia de experiência que faz a gente começar a comprar as coisas pela experiência que elas nos trazem. A gente não compra mais produtos e serviços da forma como a gente comprava outrora, né? Simplesmente pela funcionalidade daquele produto ou serviço. A gente hoje em dia compra os produtos e serviços por meio da experiência que eles nos proporcionam, né? Um poder transformativo que ele nos traz. É basicamente pelo esse poder de transformação das pessoas que os produtos e serviços vendem mais ou menos por meio de fato, o que eles trazem de valor agregado para essa relação do usuário com a marca. E isso fica claro também que o usuário topa pagar muito mais caro por esse valor agregado, né? Quando a gente olha para o próprio processo da Starbucks, a commodity do grão, do café, valia 10 centavos, o produto 30 centavos, o café em pó, o produto de fato como serviço, R$ 4 uma xícara, mas a Starbucks vende a R$ 15 esse copo de café. E o mais legal é entender como é a jornada da Starbucks, principalmente no Brasil, né? Eu gosto muito de trazer a Starbucks porque eu amo o café. E como qualquer brasileiro, geralmente o brasileiro ele gosta de um café mais forte, né, mais encorpado, o que é totalmente diferente do café americano, que é um café mais aguado. Mas se eu pudesse fazer a pergunta para vocês e vê-los aqui, eu perguntaria, quem é que gosta de café brasileiro? Muitas pessoas provavelmente levantariam a mão. E, obviamente, a gente sabe que a Starbucks não vende esse café, mas a gente consome na Starbucks mesmo assim, né? Eu mesmo consumo muito na Starbucks, porque eu não estou comprando simplesmente o produto, mas sim a experiência. E se vocês olharem a jornada da Starbucks no Brasil, há uns 4 anos atrás, vocês vão se lembrar muito bem que a Starbucks liberava o Wi-Fi para qualquer um que entrasse na sua loja, né? Você simplesmente se logaria, colocaria um cadastro e poderia utilizar a internet de maneira gratuita, sem consumir nada dentro da loja da Starbucks. Porque aquele processo é um processo de relacionamento e de entendimento com o usuário, de começar a mapear quem é seu usuário para você conseguir ser mais assertivo naquele processo com ele. Obviamente, hoje todo mundo sabe que a Starbucks não permite mais a utilização gratuita da internet. Ela basicamente te vende o produto, te emite uma senha que você utiliza para poder usar a internet dentro do estabelecimento da Starbucks. O que é muito legal, porque
eu compro o produto para poder usar a internet, não ao contrário, né? Eu compro o produto para poder usar a experiência que a loja me proporciona. Até porque dentro daquela loja, muitas vezes, a experiência sem a internet não faz muito sentido. Então, isso é um caso muito interessante de como a gente começa a transformar, de fato, a relação de produtos e serviços por meio da experiência de uma forma muito diferente do que a gente fazia outrora. Até porque hoje a gente vive um darwinismo digital, né? De fato, a sociedade, o comportamento das pessoas e da tecnologia evolui de uma maneira muito mais rápida do que a capacidade das empresas, de certa forma, se adaptarem a esse processo. E é nesse gap de inovação que as empresas têm em relação ao que o usuário espera que começam a surgir as startups que vêm impactando esse mercado da economia da experiência. Então, como que funciona esse processo? As tecnologias transformadoras, elas surgem. Lá atrás surgiu o touchscreen, mobile, web, hoje vem surgindo inteligência artificial, inteligência cognitiva, computação quântica, impressão 3D, realidade virtual, realidade aumentada. São tecnologias que surgem e começam a impactar o processo que você tem de expectativa com o mundo. A maneira como a gente lida com o mundo é impactada a partir dessas novas tecnologias. Isso fica muito claro quando a gente olha para a pirâmide de Maslow hoje. Eu não trouxe esse slide, mas facilmente vocês vão visualizar na cabeça de vocês. E fica muito claro que bateria e Wi-Fi são sim as duas necessidades básicas do ser humano, e isso a gente não discute. A gente sempre está com o celular carregado, a gente sempre está conectado à internet. E essa brincadeira muda totalmente a maneira como você lida com o mundo. Todas as outras necessidades acima disso, você facilmente consegue suprir por meio de aplicativos móveis, por exemplo. Se alimentar, namorar e por aí vai. Você consegue, de fato, utilizar aplicativos móveis para fazer e suprir as suas necessidades com o mundo. E, obviamente, toda essa tecnologia, toda essa conectividade que a gente trouxe, que basicamente transformou o mundo numa grande aldeia global. Você vive em aldeias, né? A gente vive aldeia aqui no Brasil, em São Paulo, mas a gente tem fácil acesso a qualquer região do mundo, o que torna essa aldeia algo global. Uma teoria muito legal de McLuhan, vale super a pena dar uma lida. Mas, basicamente, o que ela faz? Ela empodera pessoas, ela torna as pessoas conectadas e empoderadas. Nesse sentido, a gente consegue mudar a maneira como a gente se relaciona com as marcas. Se antes era uma via de mão única, agora é uma via de mão dupla, quase uma via de mão única ao contrário, né? Eu gosto muito da frase do fundador do Walmart, que ele diz que o consumidor dele pode demitir do presidente ao faxineiro, basta ele comprar em outro lugar. E ele tem razão. E esse empoderamento, ele é muito real hoje em dia. E esse, de fato, essa nossa conectividade, essa nossa nova forma de lidar com o mundo, faz novos comportamentos surgirem. Que aí a gente começa a vivenciar economia da experiência, economia compartilhada, uberização, a gente começa a vivenciar economia consciente, pessoas só se alimentam e comem em restaurantes que tenham uma sustentabilidade, que tenham um canudo de papel, que seja biodegradável, a gente tem leis que começam a corroborar com esse processo. Então a gente tem, de fato, uma mudança de novos comportamentos surgindo que acabam trazendo uma profunda transformação no modelo de negócios, trazendo empresas que surgem muito fortemente no mercado, disruptando ele e trazendo uma nova realidade de relacionamento entre produtos e serviços. O que acontece é que, na realidade, o serviço oferecido por essas empresas, eles não têm muito mudado, né? Você continua se alimentando, você continua assistindo séries e filmes, você continua se transportando de maneira privada e você continua alugando apartamentos para ficar hospedado por um curto período ou por um longo período. O que muda, de fato, é a maneira como essas empresas estão provendo essa experiência, estão entregando esse serviço. Mudou-se essa forma de entrega de serviço. E é aí que, de fato, começa a disrupção, onde a experiência é, de fato, o diferencial que faz você pagar mais caro ou menos caro, ser fiel a uma marca ou não ser fiel a ela. E esse processo de experiência diferencial trouxe, de fato, um momento muito ímpar para as empresas, principalmente para as grandes corporações que estão vivenciando esse processo há 50, 60, 70 anos. Porque chegou no momento que empresas que têm 8, 7, 6 anos estão disruptando fortemente o mercado e, de fato, o dinheiro está mudando de mão. Então, é um momento em que ou você vai ser disruptado ou você vai disruptar. E isso é importante as grandes empresas entenderem, elas têm entendido muito fortemente esse processo, porque de fato precisa agir nesse momento. Não é um momento mais para você pensar e planejar, é um momento para você agir. Você já tinha que ter planejado anteriormente. E como que a gente pode criar boas experiências a partir disso? Primeiro, fazendo o que essas startups fazem de maneira fidedigna.
colocando o consumidor de fato, o usuário de fato, no centro do seu universo, né? E aí, quando a gente olha para colocar esse usuário de fato no centro do universo, passa por 3 grandes momentos, 3 grandes elementos que são essenciais para uma estratégia de UX, de CX funcionar dentro de uma organização. Você ter o apoio da liderança, isso está dentro da visão estratégica da empresa. Então, tratar o usuário como centro do universo é uma visão estratégica da empresa, está dentro da liderança, está dentro da cultura da empresa, evitar culturas do tipo, essa não é a forma como a gente sempre fez as coisas. Sim, não é, mudou e a gente tem que aceitar. E mudar é bom, traz um receio? Sim, mas mudar é importante. E, obviamente, o engajamento das áreas, começar a quebrar silos dentro das empresas. A gente vive muito esse panorama muito forte no Brasil, muito cilado no Brasil e no mundo de toda maneira, que as empresas têm muitos silos dentro delas, os departamentos são cilados, tem pouca interação, pouca colaboração, pouca visão holística. Às vezes um departamento não sabe que alguma ação dele pode impactar de maneira muito abrupta a outra área, e essa falta de visão holística acaba trazendo essa falta de alinhamento estratégico para um único objetivo. E esse engajamento das áreas, essa colaboração entre as áreas, ela é uma prática muito importante e essencial para um processo de UX, de fato, ter sucesso dentro de uma organização. Senão vai basicamente fazer tela, e UX não é tela, é muito mais do que isso. Então, o que a gente tem que primeiro pensar dentro de cultura para a gente conseguir transformar, de fato, uma organização em uma experience business? É usar o mindset design thinking, conceitos de lean e de métodos ágeis, para a gente começar a construir algo que faça sentido para os negócios, que impactem pessoas de maneira assertiva, que seja factível e viável, e que, obviamente, a tecnologia suporte de maneira assertiva. É a partir dessa intersecção que a gente começa a criar, de fato, o que é experience business. E eu gosto muito dessa frase de Alvin Toffler, que ele diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E para mim faz todo sentido essa frase, porque a gente vive um mundo com uma constante mudança de comportamento, e ela é tão constante que há 5, 6 anos atrás, o mercado financeiro cobrava o Facebook de comprar um aplicativo, um serviço chamado Snapchat. E hoje, 5, 6 anos depois, o Snapchat praticamente morreu, muito pouco utilizado no Brasil, quando já foi muito mais utilizado. Basicamente, o Instagram entendeu a necessidade do usuário e lançou uma funcionalidade dentro do Instagram que basicamente matou o Snapchat. Então, a mudança ela é muito rápida e ela não permite que a gente não consiga ter esse conceito de o que eu aprendi hoje pode não ser necessário amanhã, pode não me ajudar amanhã. O que eu fiz hoje pode não me ajudar daqui 2 dias, daqui 5 dias, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Porque os comportamentos estão mudando e vão continuar mudando de maneira constante. Então, quando você até traz um conceito de Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. A gente vive isso hoje, né? De fato, o novo de hoje já pode ser o velho de amanhã. E quando a gente fala de criar uma boa experiência, é muito importante a gente ter 4 grandes elementos como frente dessa estratégia. Um processo muito forte de empatia, um processo muito forte de colaboração e de cocriação, um processo extremamente importante de experimentação, é experimentar constantemente, aprender com o feedback do usuário, sempre estar entendendo o usuário, validando com ele, e uma agilidade para a gente construir esses processos. Porque também não adianta a gente ficar em processos construtivos de maneira muito longa, porque a gente sabe que o mundo está mudando muito rápido. Então, de fato, a gente tem que saber de fato o que o usuário quer, empatizar de fato com as necessidades e expectativas que ele tem em relação àquele serviço, produto, estratégia que a gente está lidando com ele. De fato, colaborar entre as áreas, colaborar com o usuário, colaborar com o mercado e, de fato, ter uma visão muito co-criativa do que a gente vai construir. E experimentar constantemente de maneira rápida, constrói rápido, modelo de MVP, valida rápido com o usuário e, de fato, começa a construir. E uma agilidade, de fato, no desenvolvimento de todo esse processo, desde o processo de criação até o processo, de fato, de entrega desse desenvolvimento, seja um desenvolvimento de um software ou se for o desenvolvimento de uma estratégia, de fato, a implantação dela no business de maneira mais rápida. Quando a gente olha para o processo que é utilizado para a gente conseguir construir uma boa experiência, né, eu gosto muito de trazer o conceito de design thinking alinhado com o conceito de design centrado no usuário, que é, de fato, a gente conseguir ter um momento para empatizar e divergir muito, então a gente empatiza com o usuário
e diverge muito sobre as possibilidades. Aqui não é o momento da gente limitar nada, é o momento da gente entender a necessidade e expectativa do usuário e começar a divergir de quais são as possibilidades que a gente tem para suprir ou para construir uma experiência em cima daquela necessidade e expectativa. Depois a gente começa um processo de definição, que é de fato convergir as ideias para um ponto central, para algo que a gente vai começar a tangibilizar. A partir do momento que a gente definiu o nosso objetivo estratégico de para onde a gente vai, a gente de fato começa a abrir de novo, que é a fase de idear, que é a fase de a gente começar a botar as ideias em jogo e começar a pensar de fato soluções. Então, num primeiro momento, eu não penso solução, eu só penso em problema, entendo ao fundo o problema e levanto insights e informações. Quando eu defino e começa o processo de abertura de novo, aí sim a gente começa a pensar em soluções. E, novamente, a gente começa a fechar, definindo 1, 2, 3 soluções para a gente prototipar e validar de fato com esse usuário, implementando isso, experimentando isso, testando isso. Então, quando a gente olha para o conceito de design centrado no usuário, a gente fala de inspiration, ideation e implementation, né? De fato, a gente se inspira nas necessidades que eles têm, torna isso ideias e, de fato, implementa, valida e testa. Esse é o processo muito claro para a gente conseguir construir boas experiências do usuário ao longo do processo. Quando a gente olha para isso de maneira mais abrangente, como que a gente consegue inserir UX nos processos ágeis, a gente sempre pode começar, e a gente vem atuando dessa forma, com um momento de pesquisa de fato, design sprint, de fato de a gente começar a escrever hipóteses e validar a hipótese rapidamente, fazer um processo de pesquisa bastante amplo, isso antes de definição do backlog do produto. Em cima dessas informações, a gente começa a definir o backlog do produto ou de uma estratégia. E aí, depois, a gente faz toda a parte de sprint planning, de planejar de fato as sprints e a release ou releases que a gente vai fazer. Novamente, colaborando com o Sketch, validando experiência, de fato, tendo novo grupo brainstorming para conseguir colocar todas as pessoas na mesma página. Aqui o processo tem que ser colaborativo. Não tem essa do UX ficar de um lado e o desenvolvedor ficar de outro, e a área de negócio ficar de outro, e o marketing ficar de outro. A gente tem que trabalhar junto de maneira colaborativa. E em cima, de fato, desse planejamento da sprint, a gente começa a montar o que seria o sprint backlog e aí começar, de fato, todo o processo paralelo. Obviamente que nesse processo a gente vai gerando insumos para o processo de desenvolvimento de UX ocorrer de maneira paralela e sadia. Então, sempre ter um insumo gerado antes para o time de desenvolvimento trabalhar. Então, a gente faz o design sprint 1, gera insumo, entra no dev sprint 1, desenvolve, e aí a gente vai fazer design sprint 2, enquanto faz dev, a gente vai sempre paralelizando o processo de desenvolvimento e de cocriação. Mas ele está dentro do processo ágil, ele está dentro do método ágil, do método Scrum, dentro do Safe, qualquer tipo de mindset de ágil que a empresa possa vir a implantar. E não separado. E, obviamente, ele continua dentro desse processo até na fase, de fato, de review, onde a gente também vai ter o review do design, vai ter, de fato, uma sintetização de toda a pesquisa, e vai analisar se está atingindo os objetivos e necessidades dos usuários, e, obviamente, uma análise quantitativa ali daquela solução. Então, sempre validando antes de colocar no mercado para a gente economizar, para a gente conseguir trazer uma assertividade do que está sendo implantado e, obviamente, uma otimização do investimento que está sendo feito num produto ou numa estratégia. E eu gosto muito também de trazer um pouquinho sobre a maturidade de UX que as empresas têm tido. E aí tem várias definições de maturidade de UX, eu trouxe uma que eu gosto, que o nível 1 é o começo, é quando o UX é visto simplesmente como um design visual, como algo que é bonito, que é aplicado na frente da telinha do produto, né? E esse momento a empresa ainda não está muito se encontrando dentro do que é um processo de UX, né? E aí, como que a gente pode perceber isso dentro da nossa empresa? A gente percebe isso facilmente quando o UX não é abordado no processo de desenvolvimento. Ele é só final do produto. Quando o produto vai ser fechado, ele vira uma telinha, ele vira uma experiência ali no que tange a UI, no que tange a User Interface. Como que a gente pode ajudar as nossas companhias a superar esse processo? Tentar mostrar que é importante garantir que os problemas de negócio sejam pensados e relacionados a UX. E também utilizar eventos de impacto, eventos que tragam esse conhecimento para dentro, né? Que tragam esse compartilhamento de conteúdo, essa educação, essa conscientização, essa capacitação, de fato começar a mexer com o mindset, né? E qualquer um de nós pode fazer isso dentro das empresas. A gente pode ser esses pontos de alavancagem desse mindset, né? Basta a gente ter a proatividade, a resiliência e começar a puxar isso, né? E aí você vai buscando pessoas dentro da organização que também pensam da mesma forma, e ali você começa a criar um grupo que consegue começar a ter, de fato, umas mudanças que vão fazendo a empresa andar mais para frente de maneira mais rápida, né?
Então, é muito importante a gente sempre entender os sinais e como a gente pode ajudar a superar e não se omitir, tentar ajudar. Às vezes é difícil mesmo, muitas vezes é difícil, mas sim, eu sempre tenho dentro das empresas pessoas que pensam iguais a você, a nós, que pensam dessa forma e que podem se unir para, de fato, começar a construir isso de maneira mais colaborativa e mais intensa. E a gente vivenciou muito isso dentro da Stefanini também, esse processo de transformação cultural, de transformação de negócios aqui dentro. O nível 2 é a percepção, quando, de fato, as empresas já começam a considerar UX como algo importante, mas às vezes ele tem uma estrutura muito pequena, não tem muito suporte às atividades, não dão tanta importância, foco nessas atividades. Eles só são envolvidos quando o projeto está já implementado, está sendo implementado, está no processo de implementação, e eles, basicamente, muitas vezes são consultores externos. Como que a gente começa a identificar esses sinais desse processo? Quando o UX é só discutido em poucos projetos, e a maior parte do tempo eles são discutidos para revisar o layout. E também, a maioria dos insights que você traz de UX, de experiência do usuário, eles são utilizados mais para o marketing, fazer campanha de maneira mais assertiva, performance, comunicação, do que de fato melhorias para processo de negócio, para modelagem de negócio, para modelagem de produto. Pode ter processos para melhorias funcionais, mas nada que impacta negócio e produto. Como que a gente pode superar esse processo? Lançar um projeto piloto. Então, de repente, a gente monta um projetinho pequeno. Começar pequeno é muito bom para a gente mostrar valor, né? Eu gosto muito da teoria dos R$50. Com 50 você traz 100, com 100 você traz 200, com 200 você traz 500, com 500 você traz 1.000 e por assim em diante você começa a conseguir trazer resultados por meio de práticas que são colocadas, práticas que às vezes, né, são pouco utilizadas, mas que começam a ser mostradas como valor agregado. Então, pensa num projeto piloto pequeno, né? Você pode fazer ali, vamos fazer um design sprint de 5 dias para validar rapidamente uma hipótese, mostrar o quanto que a gente conseguiu acelerar um processo de ideação, um processo de go, no go, quanto a gente trouxe de saving para um processo que seria implementado, mas a gente viu num design sprint rápido que aquela ideia não era tão importante assim, ou tão prioritária assim. Ou vamos lançar um projetinho pequeno para a gente construir uma funcionalidade, para a gente construir um novo negócio aqui, mas começar de forma pequena. O importante é sempre a gente começar de forma pequena, definir clara as metas e estratégias de negócio que a gente vai atingir com aquilo e mostrar de fato aquilo como métricas no futuro. Depois a gente entra para o processo de adoção, ou seja, a empresa começa a adotar de fato UX, vê os benefícios, entende esses benefícios, esses valores agregados, começa a investir, mas ainda com um risco ou com aquele olhar mais ainda desconfiado, do tipo, estou investindo, mas se em algum momento eu perceber que não vai trazer retorno, acabou, vamos voltar aos velhos hábitos porque aquilo não funciona, né? Então, isso é um pouco desse processo da adoção. E como que a gente consegue perceber esses sinais dentro das organizações, né? De fato, quando os resultados são bem-sucedidos, o UX traz impactos positivos a partir de objetivos de negócios e de UX claros e mensuráveis. Tem uma ausência de liderança de UX, às vezes o UX está com a área de marketing, está com a área de TI, não tem uma liderança clara que pensa em UX, e também não tem um processo padrão utilizado pela empresa. Então, a empresa se utiliza de alguns processos para uma solução, de outros processos para uma outra construção, mas não tem um padrão claro para, de fato, ser utilizado esse processo de UX. Os usuários são regularmente consultados, eles são, de fato, utilizados para trazer insights e informações, e o UX ainda é visto como uma entrega, mas ainda não como uma estratégia, né? E como que a gente pode ajudar a superar? Em cima dos produtos, dos projetos, das experiências que a gente tem construído, definir metas claras de UX. E qual é a capacitação e a responsabilidade que você vai colocar em cima dos especialistas de UX para trazer esse resultado. E também começar a ajudar a definir o papel de UX de uma forma mais padronizada, criando, de fato, processos padrões, metodologias, né, de fato, que consigam ajudar vocês a construir de maneira mais assertiva esse processo de construção de processos de UX dentro de casa, né? Ou seja, quando você consegue padronizar, você consegue ser mais assertivo, você consegue ganhar escala. Então, é muito importante isso de padronizar o processo, de começar a seguir um processo único. E, obviamente, tentar começar a trazer a implementação de liderança e gestão de UX, né? Porque aí a gente começa a ter uma visão mais assertiva, uma liderança que consegue entender o que aqueles profissionais estão fazendo e consegue defender dentro da corporação os objetivos e as expectativas geradas com aquilo. Depois a gente entra para o processo de realização. Legal. A organização já entende que o UX é extremamente importante, já está inserido no desenvolvimento do produto,
focando na melhoria do usuário em relação ao produto e durante toda a jornada de relacionamento com esse produto ou serviço, né? E, obviamente, os objetivos de UX já começam a ser incorporados ao objetivo de negócio, à cultura da organização. Quais são os sinais que a gente percebe que isso está acontecendo? Só um momento que eu vou beber uma aguinha. Quando a gente projeta o produto, todo o ecossistema da experiência do usuário já é inserido nesse processo. Ou seja, a gente já entende a marca, qual é o objetivo de negócio que ela quer atingir, qual é a expectativa que ela tem em relação ao que ela vai colocar no mercado, e como que a gente constrói isso centrado na visão do usuário. Os objetivos de negócio também estão alinhados com os objetivos que as soluções a partir do processo de UX vão trazer. Então, essa experiência já é completa também dentro do cliente, no que tange a mindset. E também a pesquisa de UX, ela já é fortemente coordenada, ela já tem um processo muito padrão, né, que obviamente consegue trazer feedbacks mais rápidos dos usuários, um foco muito centrado no usuário e, obviamente, um processo mais assertivo e mais escalável. Como que a gente pode superar isso, né? A gente pode perceber que a experiência como um produto ela é importante. O UX ser tratado na experiência de produto ele é muito importante, mas o UX pode ser tratado também na experiência do objetivo de negócio da organização como um todo, que aí a gente vai envolver outros tipos de conceitos de UX que não vão só para produtos e serviços, mas também para employee experience. E também, como a gente consegue entender que todo o ciclo de relacionamento de um cliente com uma marca não é baseado num único touchpoint, mas sim num contexto mais abrangente de experiência. Como eu disse lá no começo, não adianta nada o meu aplicativo ser excelente se o meu call center não é bom. Então a gente começa a entrar para um conceito mais de service design, de design de serviços, que me permite ter uma visão holística sobre todo o processo de serviço e interações com touchpoints que uma marca tem com o usuário. Então a gente começa a levar os processos de UX para um outro padrão. E aí, quando as empresas atingem um nível excepcional, é que, de fato, o UX já está centrado dentro do core business, já está na visão estratégica, de fato, a empresa olha para aquilo colocando o consumidor sentado na mesa para tomada de decisões, ou seja, os insights trazidos dos processos de pesquisa de UX são utilizados para tomar decisão de negócio. Para onde que a empresa vai, qual é a visão de futuro que ela vai trazer, essa visão de futuro já é centrada em expectativas e necessidades dos usuários. Né? E aí, obviamente, não é só projetando um produto, mas todo o ecossistema da experiência do usuário já é projetado com os padrões de UX, seguindo boas práticas de design centrado no usuário. Obviamente, os objetivos de UX já estão totalmente vinculados aos objetivos de negócio, não mais só vinculados ao objetivo do produto ou do serviço, mas sim de negócio como um todo. E, obviamente, a pesquisa de UX ela é, de fato, fortemente coordenada, tem uma liderança, tem uma gestão de inovação, tem uma gestão de experiência do usuário. Aqui, nesse momento, a gente pode estar falando, inclusive, de cargos como Customer Experience Officer, né? A gente pode estar começando a criar cargos ou colocar cargos que são importantes para gerenciar todo esse processo separados das áreas, e basicamente esse CX Officer, ele basicamente seria um cara integrador, que estaria fazendo a visão holística chegar a todas as outras áreas ou departamentos da empresa, marketing, TI, negócios, por aí vai. E aí, uma pesquisa do mercado de UX no Brasil traz um pouquinho de como estão as empresas dentro dessa maturidade de UX. Então, 8% estão mais ou menos no nível 1, 24% no nível 2, 45% estão no nível 3, 20% no nível 4 e só apenas 3% no nível 5. Ou seja, a gente tem muito mercado para conquistar, há muito a se fazer, há muito que a gente pode fazer, tanto dentro das nossas empresas, como para ajudar outras empresas e o mercado como um todo, para a gente conseguir fazer, de fato, os processos de UX, o mindset de design, chegar lá em cima, dentro de onde o lugar que é de direito. E aí eu vou trazer para vocês o que são os 10 mandamentos de UX, né? Então, basicamente, o usuário sempre está certo, né? Ele pode não saber dizer o que ele quer, mas ele está certo em relação ao que ele precisa. Aquela frase de Henry Ford é muito importante, né? Se eu perguntasse para o meu usuário o que ele queria, ele falaria que queria cavalos mais rápidos, né? Jobs fala também isso, né? O usuário não sabe o que ele quer, né? Mas isso não inibe, não atrapalha o fato de o usuário sempre estar certo, porque ele sabe o que ele precisa, não necessariamente o que ele quer, ele sabe a dor que ele tem, ele sabe o problema que ele tem, mas ele às vezes não sabe como resolver. Cabe a gente entender e depois começar a descobrir como resolver. O segundo mandamento é entenda muito a fundo o seu usuário. Ontem eu estava num papo com o Breno, que é o diretor de inovação da Stefanini, e a gente estava falando um pouco disso, né? Se você pega personas como o Príncipe Charles e o Ozzy Osbourne, você pode ter o mesmo tipo de persona parecida,
alto nível, que gosta de certas formas, mas que tem uma maneira de lidar com o mundo, uma visão estratégica do mundo diferente. Então, quando a gente faz personas, muitas vezes a gente fala assim, tá, o que essa pessoa faz, o que ela fala, o que ela sente, o que ela pensa, qual que é a característica dela, ela é classe A, B, C, D, o que ela de fato tem de hobby, e às vezes isso pode ser muito parecido, mas os comportamentos, as sensações, as emoções são muito distintas, e isso impacta de fato a maneira como você lida com o mundo. Então, entender muito a fundo o seu usuário é para a gente evitar que a gente comece a generalizar o mesmo usuário para, na realidade, que são usuários diferentes. O terceiro mandamento é foque no problema, não na solução. UX não é a solução. UX é entender o problema, para quem que a gente vai resolver esse problema e depois como que a gente vai resolver esse problema. Mas ele não vem para trazer soluções, ele vem para entender problemas. Então, sempre vamos focar no que é o problema e entender esse problema a fundo, e não ficar querendo construir soluções. O quarto mandamento é sempre a gente pensar que a forma segue a funcionalidade, não ao contrário. Você não tem que construir funcionalidades que são restritas a alguma forma que você quer implantar. Ah, tem que ser um aplicativo, tem que ser um website. Não, não necessariamente. O que você quer entregar de valor agregado, às vezes, transcende a forma. E a gente precisa fazer a forma seguir a funcionalidade, não ao contrário. Obviamente, o conteúdo é rei. E aí, muita gente, quando eu falo disso, sempre fala assim, mas, puxa, muita gente entra nos sites de websites, aplicativos, ou qualquer tipo de experiência que tenha de touchpoint, tem um monte de conteúdo, mas a pessoa não lê. Legal, se a pessoa não está lendo é porque a gente precisa disso mesmo, é porque nosso conteúdo não está sendo relevante, a pessoa não está lendo, a gente não está impactando a pessoa da maneira correta. Tem muitos conteúdos que são muito relevantes que têm trazido resultados de negócio, casos de iFood, de 99, a gente tem muitos exemplos práticos que quando você tem um UX Writing assertivo, um conteúdo assertivo, né, em todo o relacionamento com o usuário, você de fato consegue trazer isso como mais-valia, uma forma de você agregar valor. Um outro ponto muito importante também é inove e não imite. A gente pode se basear em ideias, e isso é muito normal. Existe uma prática que a gente chama até de Lightning Demo, que é você se basear em ideias que são de outros produtos, que são de outros mercados, mas que pode fazer sentido para o que você está construindo. Mas não imite, porque às vezes imitar, a gente está se limitando a achar que o produto que foi criado para aquele perfil de público vai funcionar para o perfil de público que é o nosso, que pode ser totalmente distinto. Então a gente tem que inovar no sentido de agregar coisas novas, seja uma tropicalização de uma solução para uma cultura diferente, seja a construção de novas funcionalidades que atendem melhor ainda as expectativas dos usuários. A gente sempre tem processos e possibilidades de conseguir inovar. Depois, o sétimo mandamento é acesso é para todos. A gente não pode não ser generalista e falar que 80% da população pode acessar daquela forma e esquecer 20% que não pode, ou 10%, ou às vezes até 3%, 2%. A gente tem que pensar de uma maneira holística. O acesso tem que ser para todos. Se as pessoas têm algum tipo de limitação, a gente precisa pensar nessas limitações e garantir que o acesso atinja de maneira holística a todos os usuários, por mais problemas ou limitações que eles venham a ter. Isso, para mim, é muito mandatório e é muito importante, até porque eu vivo isso internamente na minha família, minha mãe é muito debilitada nesse sentido, e a gente entende, e é muito claro você ver quando o acesso é para todos, como flui a experiência e como agrega valor até para outras pessoas que estão envolvidas com aquelas outras pessoas que têm um problema, uma deficiência diferente. O oitavo mandamento, planeje antes de desenhar. A gente tem muita informação que a gente capta no processo de pesquisa, de entendimento do usuário, de relacionamento com ele. Então, vamos utilizar essas certas informações para planejar antes de sair desenhando. É muito legal desenhar, é muito legal você querer dar vida ao que você quer construir. Mas planejamento é muito importante para você ser assertivo e você ter uma operação otimizada de UX. O nono mandamento é entenda os objetivos que você quer alcançar. Objetivos daquela solução, objetivos daquele serviço, objetivos daquela estratégia de negócio que a gente está lançando, o objetivo central da organização. O UX ele tem que estar alinhado com todos os objetivos em qualquer tipo de instância, seja o objetivo central da organização para onde ela está indo, seja o objetivo que o produto quer atingir. E o décimo mandamento, e o mais válido deles, aprenda com os erros. Né? Não sei se todos conhecem, mas o Airbnb, e isso está público para quem quiser acessar, o Airbnb quase faliu como startup. E ele utilizou o processo de design thinking para conseguir entender mais a fundo o usuário dele e pivotar a solução para o modelo que transformou ele numa empresa de bilhões de dólares. O que é, de fato,
não é aprender para acertar, não é errar para acertar, é errar para aprender. Quanto mais errar, mais você vai aprender. Quanto mais aprender, você vai estar mais próximo do acerto. Mas o foco é sempre em aprendizado. Se um processo de UX não dá certo, não tem problema. Não foi um custo, não foi um dinheiro jogado fora. Foi um investimento que trouxe um aprendizado. Vai tornar a organização muito mais bem preparada para o que vem pela frente. A gente traz insights, informações importantes para o que a gente vem a construir. Então, é muito importante a gente incentivar a cultura do erro, a cultura do falhar para aprender, porque é de fato ela que leva as empresas a chegarem onde as grandes empresas chegam. E eu também queria trazer um pouco os erros mais comuns que a gente tem sobre o UX, né? Que as pessoas falam que o UX é só o design de interface. Não, o UX não é só o design da interface do usuário. O UX é o produto como um todo. É a visão estratégica que você dá para aquele produto em todos os momentos de jornada que o usuário vai ter com ele. O UX não é só um passo no processo. O UX é o processo como um todo. É a maneira colaborativa e holística que a gente vai unir todos os mindsets design thinking, todas as ferramentas de UX, todas as ferramentas de Agile, todos os mindsets e processos de Lean para a gente construir algo assertivo. O UX é o processo como um todo de construção. Também muitos dizem que o UX não é, que é só sobre tecnologia, mas não é. O UX não é só sobre tecnologia, é sobre comportamento de pessoas. É como eu entendo pessoas e eu construo para pessoas, independentemente da tecnologia que eu vou implementar, e se é que eu vou implementar a tecnologia. Porque às vezes a inovação é só uma implementação de uma nova prática, não de uma nova tecnologia. Também o UX não é só sobre usabilidade, é sobre gerar valor ao usuário, é sobre agregar valor para o processo de relacionamento dele com a marca. A usabilidade é um pedacinho desse valor. E o UX também não é só sobre o usuário, óbvio que é muito sobre o usuário, mas o UX é também sobre contexto, né? Não adianta funcionar só para o usuário se não funciona para a organização como objetivo de negócio, se não funciona para a sociedade. Tem que funcionar para todos, pessoas, processos, tecnologia e, obviamente, que suporta, e o negócio, o objetivo de negócio daquela organização. UX não é uma pessoa ou um departamento. UX é uma cultura. O design thinking é um mindset, é uma forma de pensar. Então, a gente tem que transformar UX numa cultura, numa questão de a gente ser UX, a empresa ser UX. Não é uma pessoa que é UX da organização, todo mundo pode ser UX. A ideia é que a gente consiga construir esse mindset de maneira colaborativa. E, obviamente, por meio disso, a gente trazer uma escala muito maior para o processo de UX dentro da organização. Trazer um mindset muito mais fortemente para todo mundo e assim a gente consegue colaborar mais fácil, a gente consegue crescer mais fácil e a gente consegue evoluir mais fácil. E o UX não é uma disciplina separada, como eu disse, é uma colaboração entre todas as áreas. Não adianta deixar um departamento de UX separadinho lá, sem acesso a negócio, sem uma visão holística, sem ele poder entrar e começar a trabalhar de maneira holística e sistêmica, porque não vai dar certo. É muito mais do que isso, é uma colaboração entre todas as áreas, é a quebra de silos. É de fato a gente começar a construir conjuntamente, a gente co-criar de fato para buscar soluções melhores. UX não é uma opção. UX é sobrevivência de mercado. A economia da experiência mostra isso, o comportamento do usuário que evolui a cada dia mostra isso. Não é mais uma questão de si, é uma questão de quando, na realidade, é uma questão de tô atrasado. Muitas empresas estão atrasadas, outras empresas estão surgindo, o dinheiro está trocando de mão e a gente não está percebendo, ou quem está percebendo às vezes demora muito. E não é de hoje, né? Eu gosto muito, tem aquela frase do Mike Tyson que toda empresa tem um plano de ação para tudo, né? Até você tomar uma porrada na cara e cair na lona. Muitas empresas tinham, assim como a Nokia, tinha um plano de ação para reverter o que começava a crescer de Samsung e de Apple. A Nokia, 2 anos e meio, 3 anos antes dela perder praticamente todo o mercado de mobilidade, mercado deste que ela tinha mais de 50% de market share, saiu uma capa da Forbes falando quem um dia vai superar a gigante da mobilidade. E aí, 2, 3 anos depois, a Nokia simplesmente desapareceu do mercado por meio de uma mudança muito repentina e drástica de comportamento, expectativa de produtos que atendiam essas expectativas. Então, é de fato uma questão de sobrevivência. Eu acho que o darwinismo digital ele vai impactar todos os negócios, uns mais rápidos, outros menos rápidos, mas ninguém vai estar escapando disso. Em algum momento vai ser disruptado se não conseguir disruptar. E eu acho que é essa questão de sobrevivência que a gente tem que trazer adiante, porque é de fato ela que faz as empresas se moverem. E
basicamente, o que eu queria finalizar é, a transformação não é só sobre digital, não é só sobre experiência do usuário, não é só sobre tecnologia. Como eu disse, é sobre pessoas. E eu vou trazer um vídeo que fala um pouquinho dessa mudança. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. E aí eu trouxe algumas opções, alguns livros que são legais para a gente mergulhar um pouco também dentro disso, para vocês quiserem, muitos de vocês podem já até conhecer, mas são alguns livros que eu acho que são importantes, que eu gostei muito de ler, acabei lendo todos eles. A Teoria da Abundância, do Peter Diamandis, lá da Singularity University, para mim é um dos melhores que eu já li na minha vida. Eu acho que são muito importantes, são conceitos muito legais. Eu queria, de fato, agradecer muito a presença de todos vocês. Estou vendo que teve 125, 126 pessoas constantes aqui dentro. Agradeço demais a presença de vocês. Para mim é muito gratificante estar aqui diante de vocês, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Fico super aberto aí a perguntas que vocês queiram fazer para o chat para mim. Fiquem à vontade para mandar, vou ficar aqui, vou responder tudo que eu puder. De fato, foi muito bacana para mim estar nessa presença aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem construindo, do conhecimento que a gente vem agregando.
e o que a gente pode fazer mais para frente aí. Obviamente, vocês são muito melhores do que eu para a gente conseguir construir isso de maneira colaborativa. Gente, eu agradeço demais a disponibilidade. Foi um mega prazer. Meu e-mail está lá. Vou deixar meu e-mail aqui para vocês se quiserem anotar. Mas se quiserem buscar no LinkedIn, é Victor Hugo Alves. Sou super acessível e gosto muito de colaborar e construir conhecimento, construir de maneira colaborativa aí essa expertise que a gente precisa tanto para a gente sempre evoluir, né? Estou totalmente à disposição de vocês. Agradeço toda a disponibilidade de vocês. Foi muito bacana. Queria ter ouvido todos vocês. Mas fica para uma próxima, me chame no LinkedIn que a gente pode trocar ideia sempre. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e uma voltinha, e obrigado pela disponibilidade de todos vocês, viu?